Você está pronto? Você está preparado? Todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador sabe que Ele está próximo de voltar. Para qualquer um que estuda a palavra de Deus, consegue enxergar que os sinais estão nítidos aos nossos olhos. Você não precisa nem ser um grande estudioso, mas se você estiver antenado com o que está acontecendo ao redor de todo mundo e fizer um link, um paralelo com as profecias ditas na palavra de Deus há muitos anos atrás, você consegue entender que realmente nós estamos no tempo do fim. Olá, viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Esse tempo, eu não posso te dizer quanto tempo será, mas nós sabemos que existem estações e a estação que estamos vivendo é a estação que se aproxima da volta de Cristo. Então, já não é uma questão de se Ele vai voltar, a questão é quando Ele vai voltar. E a única resposta que certeiramente alguém poderia dizer é: Ele está vindo em breve. Em breve Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. A Bíblia nos dá uma descrição dos sinais que apontam para o fim dos tempos, para o início da grande tribulação e para a volta de Jesus após isso. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Praticamente todos esses sinais de alerta já estão se manifestando ao nosso redor, seja perto de nós, seja longe de nós. Temos falsos profetas por todo canto, dizendo palavras próprias e enganando todo o rebanho que vai direto para o matadouro. Mas dificilmente nós conseguimos enxergar o caráter de Cristo naqueles que se dizem profetas de Deus. Pelo contrário, nós vemos a palavra sendo distorcida para atender os próprios interesses egoístas, individuais, enganando as pessoas. Outro sinal que nós podemos ver nitidamente é a frieza da Igreja de Cristo, a mornidão, aqueles que ficam em cima do muro ou aqueles que esqueceram de observar ao redor do mundo e perceber que o mundo jaz no maligno. A Matrix quer engolir você. O sistema da besta está se levantando como uma onda gigante. E você, como surfista, se você segue a Cristo, você precisa subir nessa onda e saber dropá-la. Muito pelo contrário, muitos cristãos estão frios e inertes diante dessa onda. E essa onda vem ao encontro de cada um de nós. Você precisa furá-la com todas as suas forças e aprender a segurar o fôlego lá embaixo da água. E quando subir, continue a remar. Quando você souber que está na hora de dropá-la, drope-a, mas drope-a direto para o lugar seguro e nunca permaneça dentro do sistema da besta. Ele só quer engolir o seu primeiro amor,
aquele que você teve quando conheceu a Jesus, quando Deus te tirou das trevas, do vale da sombra da morte e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Em qualquer relacionamento, seja de amizade ou relacionamentos amorosos ou familiares, você precisa de intimidade. E é isso que falta em nós, o corpo de Cristo. Talvez nós somos a geração fast food, mas Deus não é um McDonald's. Ele não vai vir até você com essa rapidez que o lanche chega quando você está com pressa para chegar ao seu trabalho. Ele quer o seu tempo, ele quer qualidade de tempo com você. Ele quer que você queira se aprofundar nas suas escrituras e que você queira se aprofundar em oração, em arrependimento, em uma vida santa que é a verdadeira adoração a Deus. Existem alguns até que acreditam que a segunda vinda de Cristo é uma doutrina arcaica que não existe mais, é irrelevante neste tempo. Mas eu te digo a verdade, Cristo está vindo e a Escritura diz claramente para nós, lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a pergunta que não pode se calar dentro de nós é: nós estamos preparados para a segunda vinda de Cristo? Mas antes da segunda vinda de Cristo virão tempos muito difíceis. Como você nunca viveu, como você nunca imaginou que possa viver. Simplesmente nós sabemos pelas Escrituras que a grande tribulação serão dias como nunca existiram. Marcos 13:19, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Daniel 12:1, naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um grande período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas a boa notícia é que, mesmo depois desse tempo turbulento e como nunca existiu, que nós, os santos, aqueles que estiverem selados com o Espírito Santo de Deus, passaremos, mas passaremos através do poder do Senhor, e não solitários e completamente despreparados. Mas a boa notícia é que, após tudo isso, virá o nosso Cristo. Ele virá com o seu grande exército e também como nunca viu antes e jamais verá. Joel 2:2. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então, novamente, você deve se perguntar: você está pronto para a segunda vinda de Cristo? Você tem que desfrutar da vida que Deus te deu. Você não precisa estar todos os dias apenas pensando na volta de Cristo, mas você precisa estar pensando na preparação para a volta de Cristo, na preparação para a grande tribulação. E agora é o momento certo para você começar a se preparar. Se você ainda não começou, comece agora. Se você já começou, continue. Só que agora, influencie pessoas ao seu redor, sempre com amor, sempre com a sua vida. Existem algumas maneiras de se preparar para este tempo. Em primeiro, você precisa ter discernimento de espírito. Filipenses 1, versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor,
a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para evitar de sermos pegos de surpresa nesta jornada, precisamos estar muito vigilantes, precisamos de discernimento, ou seja, a percepção das coisas ao nosso redor. E isso vem por meio de Jesus Cristo. Ele nos dá essa percepção. E você precisa trabalhar isso em você através do Espírito Santo. Ele te mostrará qual é o fruto da justiça. E dessa forma, você vai discernir se você vai para a direita ou para a esquerda, quais decisões e quais escolhas você deve tomar. A vida é feita de escolhas. Você já ouviu isso antes? Pois bem, faça as melhores escolhas, mas faça através do filtro que Jesus coloca dentro de você. E dessa forma, estaremos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Precisamos estar atentos quanto não sermos enganados por falsos ensinamentos, pois através de ensinos falsos podemos entrar em buracos sem volta. 1 João 4:1 Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Outra forma de se preparar para os tempos que estamos para viver é: nunca perca a fé e esperança. Romanos 8:24, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ou seja, se nós esperamos pela fé sem ver, nós esperamos com paciência. E esperar com paciência é retirar toda a ansiedade do coração, todo o medo, colocar os nossos corações em Cristo e sabermos que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos do amor de Cristo. Nós estamos na jornada para a salvação, onde nós somos santos e testemunhas vivas de Cristo. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então precisamos estar com nossa esperança no alto, porque sem esperança e sem fé, não teremos paciência para aguardar e cairemos em tentações muito facilmente. Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Outra maneira de se preparar para a segunda vinda de Jesus e os tempos difíceis que virão é estarmos todos os dias vivendo como se hoje fosse o grande dia da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:1 Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Outra maneira de se preparar é encorajar a outras pessoas. Você sabia que nós aprendemos mais quando ensinamos do que quando apenas estudamos? Porque para você ensinar, você precisa primeiro estudar. Então, você estuda para você e você passa para outras pessoas. E dessa forma, você aprende duas vezes. Assim, também, você deve encorajar outros a estudarem e a buscarem a Deus.
Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui entra a importância da igreja, a importância dos grupos do corpo de Cristo. Você precisa estar próximo de outras pessoas, porque o dia que você cair, o dia que você estiver fraco, triste, o dia que você estiver precisando de um empurrãozinho, você terá outra pessoa te levantando, porque provavelmente esta pessoa que está do seu lado não estará vivendo a mesma fase que você. E é assim que o corpo de Cristo trabalha, unido. Mesmo morando cada um em diferentes lugares do mundo todo, pequenos grupos precisam ser formados. Pessoas precisam se unir para falar da palavra de Cristo, para desabafar a respeito de dúvidas. Você precisa fazer parte de uma comunidade cristã que siga a palavra de Deus e Cristo como Senhor e Salvador. Outra maneira de se preparar é continuar sempre fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão que Cristo colocou em nossas mãos como seus discípulos, para que possamos ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Marcos 16,15 disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus estava falando para os discípulos, mas ele também está falando para você e eu, discípulos de Cristo. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Como podemos ver ao nosso redor, com as notícias, sabemos que muitas pessoas estão caminhando dentro da escuridão deste mundo. E fomos enviados para trazê-los para a luz. Não há melhor momento para fazer o trabalho deste ministério, sair e pregar o Evangelho. Deixe que o reino de Deus na terra continue avançando enquanto aguardamos o som da trombeta, que nos levará a estar próximos do Pai para sempre. Pois o final de toda essa jornada da história humana está muito bem explicado em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Você precisa estar preparado. Precisamos agora nos prepararmos. É tempo de olhar para trás, nos arrependermos dos nossos pecados e nos conduzirmos apenas em fé, em esperança, divulgando o Evangelho para todos ao nosso redor e buscando uma vida santa, nos afastando do pecado. O pecado levará à morte. A falta de discernimento te trará escolhas ruins e dentre essas escolhas talvez você possa fazer a pior escolha da sua vida, que é aceitar a marca da besta dentro de um sistema maligno que vem se levantando ao nosso redor. Os sinais estão à nossa frente. Você precisa manter as suas vestes limpas. Apocalipse 22, 12. Eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oremos, querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esta palavra. Dá-nos discernimento, dá-nos esperança, coloca fé em nossos corações, coloca coragem para que possamos levar este evangelho à frente, arrependimento para que os nossos corações estejam se despindo de toda vaidade, de toda altivez, de toda falta de perdão e para que possamos permanecer em espírito contigo. Preenche-nos do teu amor, Senhor, e que possamos ser este amor a todos ao nosso redor. Que o seu Espírito preencha cada vazio do nosso ser, leve embora toda tristeza, toda depressão, todo medo, toda dor e coloca dentro de nós a força que nós não podemos crer em nosso entendimento, mas que o Senhor, através da sua força, do seu poder, pode colocar dentro de nós. Deus abençoe a sua vida, querida.